Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você. É muito bom estarmos juntos. Deus tem uma palavra para a sua vida. Mateus 16, de 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Na mesma palavra, nós vemos a inspiração de Deus e a inspiração de Satanás. Na mesma pessoa, nós vemos a inspiração de Deus e a inspiração de Satanás. Veja, você pode, na sua vida, estar sendo inspirado por Deus ou estar sendo inspirado por Satanás. É preciso que a gente discernir, é preciso a gente entender. Inspiração de Deus. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. É Deus quem revela, é Deus quem inspira, não foi os homens que te revelaram isso. E olha que interessante, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é um profeta e não sei o quê. Pedro vai na contramão de todo mundo. Pedro vai na contramão de todos aqueles pensamentos. E Pedro diz: feliz és tu, Simão. E Jesus diz para Pedro: feliz és tu, Simão. Veja, a inspiração de Deus, ela muitas vezes vai contra ao que os outros pensam. Esse é um grande ensinamento. A inspiração de Deus, ela vai contra o que o mundo pensa. A inspiração de Deus, ela não está nem aí para o que o mundo pensa. Veja que Pedro está indo ao contrário ao que todos pensam. E Jesus está dizendo: você é feliz, Simão. Jesus está dizendo que somos felizes quando seguimos as inspirações de Deus. Você é feliz quando segue a inspiração de Deus na sua vida. Você é feliz quando segue a palavra de Deus na sua vida. Você é feliz quando segue a voz de Deus na tua vida, quando você segue as inspirações de Deus. Um dia, Deus me chamou para ser padre. Eu tinha 18 anos. Hoje eu tenho 35. Com 18 anos, com 14, 15 anos, eu sou chamado a ser padre. Era uma inspiração de Deus. E eu segui essa inspiração. E eu posso dizer que eu sou feliz. Porque a gente é feliz quando segue as inspirações de Deus. Como saber? Você pode se perguntar, mas como saber se é inspirado por Deus ou não? Lembre-se, tudo que Deus te inspirar, para você saber se é de Deus ou não, se é de Deus, precisa estar de acordo com a palavra, precisa estar de acordo com a tradição da igreja e precisa estar de acordo com o magistério da igreja. Claro que isso é muito mais profundo, se eu fosse explicar, mas como resumo é bom para você.
Tem que estar de acordo com a palavra, com a tradição da igreja, com o magistério da igreja. E a inspiração de Satanás? Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Veja que a inspiração de Satanás, ela pensa como os homens pensam. A inspiração de Satanás, ela pensa como o mundo pensa. Ei, tem muito cristão pensando como o mundo pensa. Tem muito cristão pensando como os homens pensam. Então muitos deles estão sendo inspirados por Satanás. Porque o mundo fala que pode fazer isso. As pessoas dizem que pode. Mas e o que a igreja diz que pode? E o que a palavra diz que pode e o que não pode? Não é o que os homens acham, não é o que os homens dizem, é o que a palavra diz. Eu, Frei Gilson, não tenho que seguir o que os homens, inspiração de homens. Os homens estão dizendo que não é errado. O mundo está dizendo que não é errado. Mas a palavra diz que é. Eu prefiro ficar com a palavra, com a inspiração de Deus e não com a inspiração dos homens, que muitas vezes é inspirada por Satanás. Veja que a inspiração dos homens, ela sempre quer agradar. Pedro queria agradar Jesus. Não, você não vai morrer na cruz, não. Você não vai sofrer, não. Pedro queria agradar. Não. Quem quer seguir a inspiração de Deus não está preocupado em agradar pessoas. Quem quer seguir a inspiração de Deus sabe que não tem como tirar a cruz. Não tem caminho fácil. Pedro queria tirar a cruz. Pedro queria um cristianismo light. Pedro queria um cristianismo fácil. Para que morrer numa cruz, Jesus? Vamos arrumar um outro caminho. Tem muito cristão que está querendo um caminho fácil. Que está querendo uma vida fácil. Quer um cristianismo light, quer pensar como os outros pensam, quer viver como os outros vivem, como o mundo vive, como o mundo pensa. Não dá para ser cristão assim. Isso é uma inspiração diabólica, isso é uma inspiração satânica. O homem de Deus, ele é inspirado por Deus e ele vive a inspiração aqui. Ele vai contrário ao que todos pensam, ao que todos acham, mas ele segue essa palavra e ele não desiste dessa palavra. Ele segue a palavra, ele segue a tradição, ele segue o magistério da igreja. Ele não pensa. Um cristão não pensa como os homens pensam. E quando fala homens aqui, é como os homens do mundo pensam. Um cristão pensa como Deus pensa. Ele segue a inspiração de Deus, e a inspiração de Deus está na sua palavra. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.